A ordem era para eles passarem para o lado de Betsaida. Perceba que o evangelista Marcos diz que a ordem de Jesus para os seus discípulos era para eles entrarem no barco e passarem para o outro lado de Betsaida. Já o evangelista João, no capítulo 6, do verso 17, João vai dizer que os discípulos entraram no barco, só que ao invés deles navegarem para Betsaida, que era a vontade de Deus, eles decidiram navegar para Cafarnaum. Escute, vou repetir. Eles deveriam ir para Betsaida, era a ordem, era estabelecida uma ordem imperativa de Jesus. Vai para o outro lado de Betsaida. Eles entram no barco, só que a Bíblia diz que ao invés deles irem para Betsaida, eles navegam rumo a Cafarnaum. O texto aqui vai nos informar que assim que eles começaram a viagem rumo a Cafarnaum, de repente eles foram empurrados para dentro de uma avassaladora tempestade. Vamos entender que uma coisa: todas as vezes que Deus te mandar ir para Betsaida e você desobedecer e ir para Cafarnaum, os ventos irão soprar contrário na sua vida. Não, vou repetir, você não pegou. Todas as vezes que Deus, que Jesus te mandar ir para Betsaida e você desobedecer e ir para Cafarnaum, os ventos vão soprar contrários. Todas as vezes que Deus te mandar ir para a direita e você desobedecer e ir para a esquerda, os ventos vão soprar contrário na sua direção. Por causa dessa desobediência, os discípulos de Jesus, eles vão parar no meio de uma avassaladora tempestade. O mar se levanta, o perigo aqui era iminente, a ameaça aqui era real, o naufrágio do barco parecia ser algo inevitável. Só que Jesus está lá do alto do monte, a 6 quilômetros de distância. A Bíblia diz, escute, Jesus obriga eles a entrar no barco, e enquanto eles estão indo para Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus subiu lá para o monte para orar, e eles estão lá no meio do mar, no meio de uma tempestade. Jesus está do alto do monte até onde eles estavam, estava uma distância de aproximadamente 6 quilômetros. Escute, 6 quilômetros de distância do barco. Jesus estava lá só observando os seus discípulos em dificuldade, no meio do mar, remando contra o vento contrário. Nós precisamos entender que nem todo vento contrário é para te parar. Não, vou repetir: nem todo vento contrário é para te parar, nem todo vento contrário é para te destruir, nem todo vento contrário é para acabar com a tua vida. Às vezes o vento contrário está soprando, e o único desejo de Deus é colocar você na rota certa, é direcionar você para o caminho certo, porque todas as vezes que você sair da rota, o vento vai soprar, e a vontade de Deus é direcionar você, colocar você na rota certa, porque na rota certa a vitória é nossa, para a glória do nome de Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus. O texto aqui vai nos mostrar que quando tudo parecia perdido, de repente, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, que era entre as 3 horas da madrugada às 6 horas da manhã, o texto diz que no meio da
no meio daquela madrugada, tempestade, vento soprando, 3 horas da madrugada, de repente, no meio da escuridão, aparece Jesus andando por cima das águas. Aí o texto diz que os discípulos, vendo aquilo, assustados e sobressaltados de medo, começaram a gritar no meio da escuridão, dizendo: é um fantasma. Esse negócio de fantasma é antigo, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem medo de fantasma? Levanta a mão. Ah, ficou todo mundo corajoso. Agora ninguém tem medo. A Bíblia diz que 3 horas da madrugada, eles estão no meio do mar, remando, vento contrário, as ondas entrando no barco. De repente, no meio da escuridão, Jesus aparece andando por cima das águas. Eles, julgando ser um fantasma, o texto diz que eles gritaram de medo. Ei, olha aqui em mim, precisamos tomar muito cuidado, porque existe bênção que às vezes vem disfarçado de fantasma, e também existe fantasma que vem disfarçado de bênção. Não vou repetir, você precisa tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque às vezes existe bênção que vem disfarçado de... A bênção estava vindo na direção deles, só que disfarçado de quê, irmão? De fantasma. E você precisa tomar muito cuidado também. Por quê? Porque existe fantasma por aí que vem disfarçado de bênção. A finalidade dos fantasmas é fazer você perder a visão de quem é Jesus na tua vida. Eles olharam Jesus andando no meio do mar, eles disseram: é um fantasma. Eles não tiveram a visão real de que era Jesus. Ei, quais os fantasmas que precisamos romper hoje aqui na nossa vida? Quais os fantasmas que precisamos romper aqui hoje nas nossas vidas? Diga comigo assim: primeiro fantasma. Diga aí, primeiro fantasma que tem assombrado a humanidade é o fantasma da síndrome do medo. Ei, primeiro fantasma que a gente precisa romper das nossas vidas é o fantasma da síndrome do medo. Quando você pega a palavra medo, o dicionário Aurélio da língua portuguesa traduz a palavra medo como inquietação, ameaça, temor, pavor exagerado. Ei, a pergunta é: qual é o teu medo? As pessoas hoje têm medo de tudo e de todos. Elas têm medo da morte, medo do escuro. Tem gente que tem medo na sexta-feira 13, medo dos demônios. Ei, medo de ficar doente. Tem gente que tem medo quando vê um gato preto na sexta-feira. Tem quem que faz até o nome do pai, esquece que ele é crente. Medo. Ei, a pergunta é: qual é o teu medo? Muitos têm medo do câncer, medo dos mortos, o medo da pandemia. Fizeram muitos abandonarem a casa de Deus. Ei, medo não sai com comprimidos. Medo não sai com terapia psicológica. Não sai com folhinha de arruda atrás da orelha. Medo não sai com simpatias. Não, aleluia. Somente Jesus tem poder para libertar as pessoas do fantasma da síndrome do medo. Eu não sei qual é o teu medo, mas eu conheço Jesus que eu sirvo. Eu